Muito bem, bom dia. Hoje, dia 25 de janeiro de 2023, aqui Solomon von Heckelstein da Allianz Sociedade Médica. E nós aqui na Allianz Sociedade Médica somos uma sociedade que busca o desenvolvimento financeiro dos seus associados, os médicos, administradores de hospitais, enfermeiros, né? E o mercado financeiro, à distância, ele parece uma ciência incompreensível, né? Números, índices, então você deve ter ouvido Selic, índice GPM, Copom, Banco Central, né? E realmente cada uma profissão tem ali as suas características que precisam, chama o seu estudo daquela profissão, o que transforma aqueles que estudam em especialistas desse segmento, dessa profissão. Muito difícil um engenheiro ir lá conversar com um médico com a profundidade, por exemplo, que um cardio ali conhece o seu know-how, o seu espaço, né? Eu estudo e eu tenho a certificação com relação a crimes de lavagem de dinheiro, no client, capital enviado para atos terroristas, negociação de armas de morte em massa, né? Ali ministrado pela Interpol, alguns ministrados pela ONU. E nós vemos alguns crimes, já até falei, eu tenho gravado o Love Scam, que é o crime do Dom Juan digital, às vezes ali pelos aplicativos de relacionamento, aparece a pessoa, seja homem ou mulher, e essa pessoa ela vai, através de umas técnicas de sedução e carência da outra parte, ele começa a capturar, né, a pegar dinheiro por um envio voluntário. Mas isso é crime, já que o interesse daquela relação não é o namoro, o amor, o desenvolvimento ali da relação, mas sim o lucro capturado ali de maneira ilegal, né? Dando lesão ao parceiro, ao terceiro no caso, né? Vou falar hoje, nós escutamos muito, nós tivemos aí nos últimos pelo menos 10 anos, estamos em 2023, então em 2013 tivemos o advento das criptomoedas. Então provavelmente você já deve ter escutado sobre Bitcoin, criptomoedas. A Bitcoin é a mais famosa, mas nós temos Ethereum, Bitcoin e surgem criptomoedas diariamente. E tínhamos a CVM no Brasil, ela trata da criptomoeda agora. A criptomoeda deve ser declarada no imposto de renda, é uma propriedade. A criptomoeda ela vai para sua carteira, já que nós temos aqui alguns ETFs de criptomoedas, de fundos norte-americanos vendidos aqui. Quer dizer, a CVM criou na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, um ambiente mais seguro para essas criptomoedas. Não quer dizer que você não estará ali vulnerável ou aberto às flutuações do mercado. Então a criptomoeda é um ativo que uma hora ele sobe, uma hora ele desce e tem as suas flutuações. Porém, vou falar hoje sobre ações criminosas. Nós também, óbvio lembrar, né? Nós vimos muitos golpes, né? Muitas pirâmides, então negociações feitas fora do ambiente da Bolsa de Valores, o que, sem dúvida nenhuma, sempre o resultado é o prejuízo de muitas pessoas e algumas vezes a prisão de um grupo ou então a fuga desse grupo quando eles estão fora do país. Eu vou tratar hoje de duas coisas relacionadas a crimes. Vai tratar de criptomoeda, vai tratar de pedofilia e vai tratar de um livro escrito pelo Andy Greenberg, que chama-se Tracers in the Dark, que é como se fosse evidências, né, pegadas no escuro, já que algumas coisas são feitas pela Deep Web. Por exemplo, nesse caso, pedofilia, troca de fotografias de crianças, né, em situações sexuais com adultos ali na Deep Web, que é uma parte mais escondida da internet, que aliás é a parte maior, né? O que a gente vê é só quando a gente imagina o iceberg,
Então é o ponto do iceberg, e a Deep Web seria aquela parte do triângulo lá para baixo, mais escondida. Então, os criminosos eles achavam que as criptomoedas não podiam ser rastreadas, e eles estavam absurdamente errados. Em Tracers in the Dark, Andy Greenberg explica como especialistas e agências de aplicação da lei desvendaram os segredos do blockchain. São os investigadores, né? Então, em maio de 2021, Colonial Pipeline pagou 4,4 milhões em criptomoedas a hackers que mantinham seus sistemas de computador como reféns. Então, os culpados, né, os criminosos, faziam parte de uma gangue de ransomware cybercriminosa conhecida como DarkSide. O grupo forneceu à empresa um endereço para uma carteira digital, onde a Colonial, a empresa, poderia depositar o resgate. As criptomoedas, como o Bitcoin, elas se tornaram a moeda preferida dos cybercriminosos, que acreditam que usá-la o protege da aplicação da lei, porque é anônima e não rastreável. Acontece que eles estavam meio certos. Menos de um mês depois que a Colonial pagou a DarkSide, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos conseguiu recuperar quase metade do resgate. E aí vem a pergunta: como que isso pode acontecer com uma moeda não rastreável? Aí Andy Greenberg ele escreveu um livro exatamente sobre isso. Eu indico para que você leia. Chama-se Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency. Está em inglês, mas aí se você baixar o PDF tem uns programas, né? Se tiver dificuldade de inglês, você pega o PDF e traduz aí para sua língua mãe, né? Então não vai ser muito difícil. O editor, ele é editor e repórter da Wired. Ele é conhecido pela sua capacidade de explicar tecnologias complicadas de uma maneira que qualquer um possa entender. E ele não decepciona quando aborda a criptografia, que, entre outras coisas, ele explica o gigantesco livro público da criptomoeda, a verificação instantânea da blockchain, o registro público infalsificável de quem possuía cada Bitcoin. Ele não é tão secreto quanto os criminosos imaginavam. No Bitcoin, para o bem e para o mal, todos foram testemunhas de cada pagamento, que oferecia uma enorme coleção de dados para analisar. É o que ele escreve lá, entre aspas. Quem poderia dizer que padrões podem delatar usuários que pensavam que eram mais espertos do que aqueles que o observavam? Então, para contar sua história, Greenberg reúne um elenco incomum de personagens, de agentes da IRS, DEA e matemáticos como Sarah Michelangelo, da Universidade de Califórnia em San Diego, que ouviu falar pela primeira vez sobre Bitcoin em 2011, durante os seus estudos de doutorado. Ela estava focada em pesquisa de privacidade, estudando coisas como o sistema que permitiriam que pessoas pagassem pedágios sem revelar seus movimentos pessoais, ou como câmeras termográficas poderiam ser usadas para rastrear os códigos que as pessoas digitavam nos caixas eletrônicos. Então, essa câmera é muito interessante de saber. Você entrava ali, lá nos caixas eletrônicos dos Estados Unidos, não é como aqui, né, que tem uma cabine, porque aqui as pessoas roubam as outras, né, mais facilmente. Então é ali, né, na parede, lembra? Nos filmes você vê, na parede. Então a pessoa posicionava num carro uma câmera termográfica e aí dava para ver os movimentos da senha, né? A câmera vai observar por termografia o movimento da mão e aí você tem a senha. O próximo passo era roubar os dados do cartão. Quando ela começou a cavar no blockchain, ela viu um quebra-cabeça que poderia ser resolvido. Sim, as identidades por trás desses pagamentos foram obscurecidas por endereços pseudônimos, longas sequências de 26 a 35 caracteres, mas, para a matemática, isso parece um tipo inerente perigoso de folha de figueira para se esconder atrás, né? Ficar atrás ali da bananeira aqui no Brasil. O blockchain, como um enorme corpus não decifrado de uma linguagem antiga, escondia uma riqueza de segredo à vista de todos. Então, o que a matemática descobriu, e o repórter expõe também, é que havia uma maneira de reduzir algum dos endereços do Bitcoin em identidades únicas. Às vezes uma transação de Bitcoin vem de vários endereços diferentes, como se para uma transação de $10, por exemplo, você tirasse uma nota de bolso de 5 de um bolso, né, de um lado do bolso, e tirasse a outra da carteira. O software Bitcoin faz essa transação listando 2 endereços como entradas em seguidas, quem os recebe como uma saída. Eu gravei, se você olhar no Instagram, tem lá explicações sobre, eu fiz o comparativo entre Bitcoin e Ethereum, velocidade, formação, mas coisa bem rápida de 1 minuto, 1 minuto e meio assim, para ter um voo panorâmico. Vai lá no Instagram, no Facebook também tem, na Alien Sociedade Médica, tem vários videozinhos explicando. Se não achar, me chama aqui que eu mando o link.
Esse é um padrão que você pode ver no blockchain. E essa foi a epifania de Michael John. Ela escaneou seu banco de dados blockchain para cada transação de entrada múltipla, vinculando todas as entradas duplas, triplas ou até 100 vezes a identidade únicas. O resultado reduziu imediatamente o número de potenciais usuários de Bitcoin de 12 milhões até o momento para cerca de 5, eliminando mais da metade do problema. Michael John, a matemática, então começou a comprar coisas aleatórias com Bitcoin para ver como as carteiras funcionavam e descobrir a sua peculiaridade. Muitas carteiras de Bitcoin permitiam apenas que os gastadores pagassem a quantia total de moedas em um determinado endereço. Cada endereço era como um cofrinho que precisava ser arrombado para gastar a moeda que estava dentro. Gaste menos do que todo o valor daquele cofrinho e as sobras terão que ser armazenadas em um cofrinho recém-criado. Ok? Portanto, se você está pagando alguém